Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 16 de abril, a Notícia de Frente está no ar. Seja bem-vindo. A gente quer você aqui com a gente, a sua participação. Eu dou bom dia também ao professor Haroldo. Bom dia, professor. Nayara, bom dia ao Lúcio, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom, eu quero começar a Notícia de Frente desta quinta-feira, um pouquinho mais gelada, né? 21 graus aí com ventinho. E Antero não acordou ainda? Não, Antero ainda não acordou. Ainda? Daqui a pouco a gente chama o Antero, mas é o frio. É o frio. Mas para a gente que já está acostumada aqui, olha, esse ventinho é quase glacial. As mãos estão até geladas. Menos, Nayara, menos. Não, estou falando verdade. Olha, e eu quero começar uma notícia de frente, enquanto aí o Antero se prepara, até mesmo para depois ele participar e repercutir com a gente. Eu quero começar a falar do assunto aí, do dia, enfim, foi ontem, hoje vai ser o assunto, que é a possível saída do ministro Mandetta. Ele que não aceitou a demissão da sua equipe, do seu colega, e disse que todos saem juntos e possivelmente, segundo aí uma reunião que teve entre políticos, isso foi divulgado até hoje cedo pela CNN, ele teria anunciado que hoje, quinta-feira, ele deixaria o ministério. Mandetta diz que deixará o ministério após revés com Bolsonaro. Aí ele diz, já chega. O ministro de Saúde, Luiz Henrique Mandetta, desabafou em entrevista ao site da revista Veja sobre os desgastes vividos com o presidente Jair Bolsonaro durante o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e admitiu que deixará a pasta. Mandetta se disse cansado após 2 meses de trabalho na tentativa de conter a Covid-19. 60 dias tentando medir palavras, disse ele. Você conversa hoje, a pessoa entende, diz que concorda, depois muda de ideia e fala tudo diferente. Aí, para vocês comentarem, eu quero jogar uma pergunta. O ministro e o presidente, qual que foram os pontos aí? Quando que os dois erraram nas relações? Eu também faço essa pergunta que ela se estenda tanto para o presidente quanto para o ministro da Saúde. Veja bem, a situação acabou ficando insustentável, né? Porque você tem um líder, que é um presidente da República, sem dúvida alguma, que detém, sem dúvida, o poder da situação, né? Ele é um chefe de Estado, assim como o presidente de uma grande companhia, né? E o Mandetta é um colaborador que deve estar alinhado com ações, né, da presidência. Isso é fato, né? Quando você não tem esse alinhamento, seja ele técnico ou não, fica difícil. O que está passando é o seguinte, já disse isso lá atrás, né? Na cabeça do Mandetta, ele tem uma forma de raciocínio, né? Um entendimento sobre como lidar com a questão da pandemia. Esse entendimento dele é completamente contrário ao entendimento do presidente da República, Jair Bolsonaro. E não vai bater nunca, porque os caminhos que a humanidade tem para poder tratar essa questão da pandemia são 2 caminhos completamente diferentes. Eu já disse isso, né? O Mandetta pensa com a cabeça da Imperial College, que é a questão do isolamento horizontal, e o presidente da República pensa com a cabeça da Universidade de Oxford. Não pensa que ele não sabe nem o que é isso. Claro que sabe. Não podemos menosprezar isso de forma alguma. Tanto é que o grande incentivador desse projeto todo e a orientação do presidente da República são os cientistas brasileiros, boa parte dos cientistas brasileiros, né? E o deputado Osmar Terra, que tem o mesmo pensamento. Então, não vai dar nunca certo um com o outro, de forma alguma. E agora ficou numa situação completamente insustentável, né? Porque, principalmente por conta de algumas declarações que o Mandetta deu numa entrevista dada ao programa Fantástico no final de semana. E, de certa forma, o presidente da República não aceitou isso. A defesa que o Mandetta tinha dos generais que, de certa forma, colocaram pano quente numa situação há pouco tempo atrás, uma semana atrás, para manter o Mandetta na situação, né, ainda com o ministro, não estão mais defendendo o ministro e tudo indica que ele realmente saia, né? Mas saindo, ele vai sair mais forte do que entrou. Essa é a leitura que eu tenho. Porque saindo, normalmente, essa pandemia, pelo menos segundo os especialistas, porque eu não sou médico, né? Você vai ter um crescimento do pico de contaminados, de pessoas contaminadas e, consequentemente, pessoas mortas, um número de óbitos maior, né?
Isso automaticamente vai reverter como ponto positivo ao ministro Mandetta. Dizer o seguinte, olha, eu saí, tá aí o que aconteceu, né? Aumentou, de certa forma, o número de contaminados e aumentou o número de óbitos. Enfim, mas eu acho que segue no caminho que é para seguir sob orientação do presidente Jair Bolsonaro. E não tinha mesmo como eles se entenderem, até porque o presidente Jair Bolsonaro, ele tomava atitudes, né, contrariando a tudo e a todos, contrariando a ciência. Isso não pode. Por exemplo, o ministro Luiz Henrique Mandetta falou, olha, eu não sou contra o presidente não é contra mim, nós pensamos de forma diferente. O ministro pensa com a cabeça da ciência, que disse o seguinte, olha, é preciso o distanciamento social, né, para que não tenha uma explosão da contaminação. Tudo bem, eu até concordo com o professor Haroldo que o ministro Luiz Henrique Mandetta, como se diz aqui, pulou o corguinho naquela entrevista do último domingo. Não é? Cometeu excesso, você acredita? Ele foi à televisão, não é? Disse o seguinte, que era preciso de ter uma unidade no discurso, que ele fala uma coisa, o presidente diz outra, aí as pessoas não sabem a quem seguir. Mas aí, o deslize dele na entrevista foi dar a entrevista lá no gabinete do Ronaldo Caiado, né? E na emissora que o presidente odeia, não é isso? Então, o ministro exagerou um pouco, né? E aí, provocou, a realidade é o seguinte, né? Exagerou não, eu acho até que ele fez de propósito. Provocou. Eu acho que ele fez de propósito, mas os dois não dariam certo por causa disso. O ministro está tentando conduzir os problemas aí dessa pandemia do coronavírus de uma forma sensata e coerente. E o presidente, preocupado com o desemprego e preocupado com 2022, essa que é a verdade, queria ir num outro caminho. Dando exemplos para que a sociedade não se distanciasse. Esse foi o exemplo que o presidente da República, Jair Bolsonaro, deu. Tem um outro aspecto que é muito positivo, o auxílio emergencial, uma bela ação do governo federal, só que em outros aspectos ele simplesmente ignorou, né? Virou as costas para a ciência, né? E eu acho que o professor Haroldo entende bem quando eu falo, porque ele é um doutor, PhD, não é isso? Um estudioso, né? E o seguinte, a gente não pode virar as costas para a ciência, não é isso? Né? Não podemos ficar pensando na próxima eleição, porque o Dória está fazendo isso, porque quer ser candidato. O presidente Jair Bolsonaro tinha que ocupar aí a estatura de presidente da República, né? Não se incomodar com isso. Por exemplo, se preocuparam muito com o Luiz Henrique Mandetta, porque a avaliação positiva estava perto dos 80%, então misturaram coisas que não podem se misturar. Essa é a grande verdade. E a saída de Luiz Henrique Mandetta é uma perda muito grande para a saúde, né? Ele vem conduzindo e muito bem essa questão, não é isso? Vai ser uma perda muito grande. Você sabe, Lúcio, que eu, na posição do presidente Jair Bolsonaro, eu não entraria no mérito da questão da saúde e deixaria, por mais que tivesse um pensamento contrário, essa posição minha, ao meu ministro da Saúde, eu não entraria no mérito da questão da saúde, né? Da forma com que o presidente Jair Bolsonaro acabou entrando. Por quê? Eu deixaria normalmente correr a coisa do jeito que estava correndo, acionaria exatamente a área da economia para tentar fazer esse plano emergencial, mas não faria nenhum tipo de intervenção direta nas ações do SUS, nas ações do Ministério da Saúde. Porque se der certo, né, se o trabalho feito pelo Mandetta e a sua equipe, o mérito é do presidente. Está entendendo? Se desse errado, né, o demérito seria do Mandetta, por incompetência. Você está entendendo? Quer dizer, então, estrategicamente, se você pensar dessa forma, onde é que o Jair Bolsonaro estrategicamente errou, né? O envolvimento dele foi maior, foi excessivo, né, juntamente com o ministro da Saúde, intervindo em ações no Ministério da Saúde. Ele não precisaria fazer isso. E as declarações dele, de certa forma, em alguns momentos, também foram excessivas. Só faltou colocar uma coisa aí. Aí eu falei lá
da escorregada, né, do ministro Luiz Henrique Mandetta na entrevista. A do presidente, olha, minha caneta está cheia de tinta, hein? Está cheia de tinta e eu tenho coragem de usar ela. Naquele momento, eu não sei se faltou coragem ou se faltou tinta. E aí, na entrevista, Luiz Henrique Mandetta, acho que recarregou a caneta do presidente. Ali faltou postura diplomática, né? Porque tem certas coisas, né, que para você cometer vícios, né, tudo que é demais é um vício, tudo que é de menos é um vício. A coisa tem que ser no meio termo, já dizia Aristóteles. Você não pode se exceder. E o presidente da República, ele acaba escorregando em algumas palavras, algumas declarações que prejudicam o sistema, que prejudicam a governabilidade, né? Sem dúvida alguma. E o Mandetta, no final de semana, cometeu o mesmo tipo de erro. Isso não soma absolutamente nada. Então, eu particularmente acho que o Mandetta está procurando, tendo ações justamente para que possa ser demitido, porque ele sai muito mais forte, estrategicamente muito mais forte, né? E o presidente da República, juntamente com os generais, querem isso e vão fazer isso nos próximos dias. Essa é a leitura que eu tenho. Certo. Olha, a gente já está recebendo aqui bastante participação. Quero agradecer e lembrar que o nosso WhatsApp está aí no cantinho da sua tela, ó. Já anota. Eu acho que o Lúcio falou alguma coisa aqui que talvez não tenha sido bem interpretado. Vamos colocar na tela aqui esse WhatsApp, por favor? Vamos aqui ao WhatsApp do A Notícia de Frente. Nosso telespectador falou, bom dia, Nayara, é o Antônio. Então, Nayara, o Lúcio é contra retomar o povo ao trabalho, deve ser o trabalho, né? Mas o próprio Lúcio está trabalhando. Eu acho que você falou alguma coisa, não sei se... Não, eu não sou contra. Eles não entenderam, vamos explicar isso. Eu não sou contra. O que eu sempre estou dizendo é o seguinte, de que é preciso haver bom senso e equilíbrio para conciliar a prevenção, né? Para evitar que as pessoas se contaminem, não é isso? Porque isso daí é o seguinte, se houver uma explosão dessa contaminação, como todo mundo já sabe, né? Não foi só o ministro Luiz Henrique Mandetta que falou. Todo mundo sabe que se houver uma explosão de contaminação, o sistema público de saúde implode, né? Tem um colapso. Então, o que eu defendo é o seguinte, são medidas aí que possam permitir que se tenha o cuidado com a saúde, mas que também exista um olhar atento para a economia, por conta do desemprego, né, por conta dos trabalhadores informais, que na realidade é o seguinte, eles trabalham durante o dia para poder se alimentar à noite. Não é isso? Então o que eu estou colocando é isso. Agora, o que eu critico foi é o seguinte... Você falou, na verdade, o que é a posição do presidente. Quando as autoridades de saúde fazem uma recomendação, olha, é preciso evitar aglomeração. Aí é o seguinte, aí a pessoa vai lá, se encontra com um monte de gente, dá abraço, cumprimento, faz selfie, quer dizer, é isso que eu não concordo, porque, quer dizer, a maior autoridade da República acaba passando dando um exemplo de que é exatamente o contrário do que as autoridades da saúde estão pregando. Agora é o seguinte, eu estou trabalhando, mas tomando os cuidados, né, que as pessoas precisam tomar nesse momento. Né? O comércio pode abrir, né? Não precisa, por exemplo, de medidas duras e antecipadas como foram tomadas aqui em Cuiabá. Mas o seguinte, precisa de ter critério, precisa de ter fiscalização, não é? As empresas que estiverem trabalhando precisam tomar os cuidados, tanto com os clientes como com os funcionários. Então, na realidade é o seguinte, não é 8 nem 80, tem que ter um meio termo aí, e isso só se consegue com bom senso e equilíbrio. Mas tem gente que parece que não conseguiu encontrar essas duas palavrinhas lá no dicionário. O Friedman faz exatamente essa leitura, né? Exatamente isso. São duas curvas, a curva da saúde e a curva da economia, que precisam ter o mesmo achatamento. Né? Já temos um Antero ok agora com a gente aí. Antero, bom dia! Demorou para entrar, é o friozinho, né, Antero? Acordou um pouquinho mais tarde. Bom dia. Não, é a tecnologia daí. O friozinho não. O friozinho estava aqui a postos desde as 5h30 da manhã. Na verdade é o seguinte, bom dia ao professor Haroldo, bom dia Lúcio, bom dia Nayara, bom dia ao telespectador e telespectadora. O Mandetta deixou claro
que ele está no Ministério da Saúde para defender 3 posicionamentos. É para defender o SUS, é para defender a vida e é para defender a ciência. E ele disse também que está cansado de toda semana conversa com o presidente. Parece que foi tudo entendido. Aí, um dia depois da conversa, o presidente manifesta uma posição inteiramente diferente. Todas as vezes que conversaram, parece ter sido criada a unidade e o presidente se manifesta integralmente diferente. Ontem, o presidente teve uma derrota importante lá no Supremo Tribunal Federal. O Supremo votou ontem o direito dos governadores e dos prefeitos de revogarem até medidas do presidente naquilo que o presidente considera serviço essencial. Por quê? Porque o Supremo está com medo do Bolsonaro. Ontem, no seu voto, o ministro voltou a afirmar: o Supremo não pode apoiar nenhuma política genocida. Bolsonaro não entende absolutamente nada de ciência. Bolsonaro está pensando em 2022. Mandetta, qual foi o erro do Mandetta na entrevista do Fantástico? Foi ser sincero? O que ele falou ali de errado? O que ele falou ali de mentira? Qual que é a mentira que teve no pronunciamento dele? Nenhuma. Ele disse que ele diz uma coisa e um dia depois o presidente diz outra. E que a população fica sem saber quem seguir. Se o ministro da Saúde que defende a ciência ou o presidente da República que está pensando em 2022. Esse está pensando em 2022 é por minha conta, o Mandetta não disse. Mas a grande verdade é essa. E por que o Mandetta entrou em desgraça? O Mandetta entrou em desgraça quando, no início da crise, como ministro da Saúde, ele foi visitar o estado mais populoso do Brasil, foi recebido pelo governador João Dória e bateram uma foto. E ele aparece sorrindo ao lado do João Dória. A partir daí, ele virou adversário do Bolsonaro. Porque no governo Bolsonaro é assim: o ministro que homenageia Goebbels, beleza. O ministro do Turismo envolvido no Laranjal, beleza pura. O ministro que pratica racismo contra a China, beleza pura. O ministro que ameaça as relações diplomáticas do Brasil com a China, que é quem está atendendo o Brasil e o mundo nessa questão da crise, beleza. O ministro que é competente, esse precisa sair. A competência não cabe no governo do presidente Jair Bolsonaro, infelizmente. Certo, Antero, vocês querem comentar o que o Antero falou? O Antero tem razão em muita coisa que ele disse, mas só um ponto que definitivamente eu não concordo com o Antero, né? E a gente vai iniciar um debate, porque o Antero tem uma experiência gigantesca política, conhece muito mais de política do que eu, né? E seria muita ingenuidade, Antero, você acreditar realmente que o Mandetta está pensando só em saúde, ciência e salvar vidas e não está pensando também no seu próprio grupo político. Ele faz parte de um grupo político, você sabe exatamente quais são os interesses desse grupo político, quem é que apoia o Mandetta, de certa forma, incondicional, né? São opositores ao governo Jair Bolsonaro de forma plena, tem muito interesse, tá, em utilizar o Covid-19 como uma ferramenta política para desmantelar o governo Jair Bolsonaro e você simplesmente omite, né, ou simplesmente deixa de lado uma posição que eu acho que é muito clara para boa parte da população brasileira. Né? E logo você que foi senador da República, conhece muito bem os meandros da política no Brasil. Essa é a minha opinião. Seria mais fácil aceitar a situação, dizer o seguinte: não, além de saúde, além de ciência, além de salvar vidas, claro que ele também está pensando no seu próprio grupo político. Eu penso dessa forma, né? Eu acho que faltou esse ponto aí. Professor, antes da intervenção do Antero, só colocar o seguinte aspecto aqui. E aí, mas por que é que o presidente tem que colocar política nessa história? O que está se discutindo agora não é eleição. O que está se discutindo agora é proteger a população da contaminação do Covid-19. É isso. E aí o Antero colocou, olha, o ministro é competente, ele mostrou que é competente, não é isso?
defendendo a vida, a ciência, o Sistema Único de Saúde. Mas aí, por que é que o Palácio do Planalto está tão preocupado com 2022? Por quê? Né? Só deixar esse ponto aqui registrado. Antério, você quer responder o professor? Quero só dizer o seguinte. Primeiro que é preciso olhar a história e registrar qual era o governador do Brasil mais aliado com o presidente da República. Era o Ronaldo Caiado. De qual grupo político? Do grupo do Mandetta. Ronaldo Caiado, inclusive, que foi colega do Mandetta na Câmara dos Deputados e sugeriu o nome dele ao presidente Jair Bolsonaro, que também, por ser colega dele, acabou aceitando e indicando o Mandetta. As reformas que tiveram no Brasil foram o apoio desse grupo político. Se dependesse do presidente Bolsonaro, é bom a gente recuperar a memória e lembrar que ele falou, essa questão da Previdência, não sei o quê. Nessa questão do coronavírus, nós não podemos perder de vista a manifestação contra a ciência de que isso era uma histeria, isso era uma culpa da imprensa, a imprensa histérica mundial, né? A histeria está mundial, né? E que era uma gripezinha, e que isso ia matar muito menos do que... Aí ele citou lá uma doença que, por sinal, já matou muito mais, né? Então, assim, o presidente Jair Bolsonaro virou um verdadeiro atentado contra a saúde pública. Por isso é que o Supremo Tribunal Federal está claramente dizendo o seguinte, alto lá, ele é presidente Bolsonaro, ele não é o rei Bolsonaro. O Brasil é a República Federativa. As federações mandam em seus territórios. Elas têm as suas autonomias compartilhadas. E graças a Deus. Agora, por que é que esse grupo não está pensando em política, Haroldo? Porque política vai discutir depois. Não é hora de discutir política, pelo amor de Deus. Não é hora de discutir política. Agora é hora de salvar vidas. Você salvando a vida, depois, todos juntos, vamos lutar para recuperar a economia. Agora, depois da morte, fica difícil, pelo menos para essas pessoas. O que o Bolsonaro está fazendo é trazer os caixões do Covid-19 para o gabinete dele na sucessão de 2022. Infelizmente, o presidente da República poderia, como você disse no início, estar comemorando o acerto do Mandetta. Mas ele está irritado com o acerto do Mandetta. Olha, quando o Mandetta acertou, foi criticado. Quando o Moro acertou, ele tirou o COAF do Moro. O Moro queria o COAF, ele tirou o COAF do Moro. É só começar a dar certo no governo Bolsonaro que ele persegue. Aí, quando o ministro faz uma homenagem a Adolf Hitler, a Goebbels, que toca lá aquela música que lembra o crematório dos judeus, aí tudo bem, é esse o pessoal que recebe, infelizmente, o aplauso. Certo. Bom, tem muita gente aqui participando, eu quero só colocar essa participação aqui do Washington, do CPA2, antes da gente ir para o destaque de vocês. Bom dia, Mandetta deve sair sim, é igual na empresa. Se você fala mal do seu chefe, não concorda com a empresa, com certeza o funcionário é mandado embora. Mas ali faltou alinhamento com o superior e o jogo político está a todo vapor. E essa mensagem que o Washington mandou, muitos mandaram parecidas, viu? De que ele é um subordinado, então ele tem que respeitar o chefe maior. Muitos mandaram uma mensagem, por isso que eu quis colocar essa para ilustrar de uma grande parte aqui dos nossos telespectadores. Eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Lúcio, vamos começar com o seu? Vamos lá. O meu destaque aí é que o caso aí da senadora cassada Selma Arruda. Agora só falta o plenário confirmar a decisão da mesa diretora do Senado. A mesa diretora do Senado declarou lá ontem a perda do mandato da senadora Selma Arruda. Aí depende do plenário confirmar e aí a senadora cassada ratificou que ela foi vítima de perseguição política, não é? E aí nós temos aqui no
para complementar o meu destaque, é uma manchete do jornal, a principal manchete do jornal A Gazeta desta quinta-feira. Essa daqui, ó. Fávaro corre atrás do diploma para a posse. E aí o seguinte, meu destaque é para fazer um questionamento. E aí? O governador e o vice são diplomados. Prefeito e vice são diplomados. Presidente e vice são diplomados. Senadores suplentes são diplomados. Deputados estaduais e deputados federais e vereadores e os suplentes deles são diplomados. A pergunta é a seguinte: Carlos Fávaro perdeu a eleição. Ele não tem diploma. E aí? Vão dar o diploma para ele? Como derrotado? É isso? É isso que a justiça brasileira, o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo decidiu? E aí? Um médico pode exercer a profissão sem diploma? Um dentista? Um engenheiro? E aí? Mas dá para ser senador sendo derrotado lá nas urnas e tomar posse sem diploma? E o seu, Haroldo? Olha, dentre os países europeus, né, lá na Europa, a Alemanha foi um dos países que teve maior eficiência no combate ao Covid-19. Né? Eles fizeram um isolamento de 4 semanas para tentar fazer o achatamento da curva, né, da saúde, para que não houvesse nenhum colapso, apesar de você ter um sistema de saúde extremamente tecnológico e desenvolvido. E agora a chanceler Angela Merkel já estuda a possibilidade de sair desse isolamento de forma técnica e de forma planejada. Eu vou tratar exatamente desse assunto porque eu acho que serve como referência para outros países, a forma com que a Alemanha vem tratando a questão do combate da pandemia do Covid-19. Certo. Bom, antes do intervalo, vamos a mais uma mensagem aqui. O nosso telespectador perguntando se vocês notaram isso durante essa coletiva do Mandetta, essa entrevista. Creio que uma das principais falas do Mandetta na entrevista, que foi essa que você citou, professor Nel, fantástico, passou despercebida. Ele disse que na equipe dele todos trabalham obedecendo uma distância mínima de 2,5 metros a 3, em algumas regras de segurança. E nenhum membro da equipe dele contraiu o vírus. Pergunto, se ele conseguiu isso, por que não começou um trabalho de orientação com a população para que todos possam trabalhar como ele? É a pergunta aqui. E interessante a pergunta dele, porque a resposta vai estar no meu destaque. Então tá, Carlos, fica aí ligadinho que a resposta vai estar no destaque do Haroldo. Só lembrando o seguinte, que a função do ministro da Saúde, dos auxiliares dele, é classificada como serviço essencialíssimo, né? Nesse caso. Não é isso? E são profissionais altamente competentes. Profissionais altamente competentes estão ali desempenhando um serviço que é essencial. Não tem o seguinte, não tem como deixar em casa o ministro da Saúde, o secretário nacional da Saúde, lá na casa dele. Não tem como fazer isso, não é isso? Então, é o seguinte, tem que tomar os cuidados que são necessários, tem que se prevenir, mas precisa trabalhar. Por exemplo, nós aqui temos que trabalhar, né? Aí sim, temos que tomar os cuidados necessários. Mantemos o distanciamento. Mas como somos aí de um meio de comunicação, nós precisamos estar trabalhando para informar as pessoas do que que está acontecendo. Sem dúvida. Certo, aí tem mais, deixa eu ver aqui, tem mais uma participação ainda repercutindo o destaque que vai ser do Lúcio. Olha, Lúcio, é uma vergonha para quem tem se derem diploma para um derrotado. Diz aí, repercutindo já o destaque, né? Que para ele atuar como senador, ele precisa ser diplomado. É o mínimo que se espera, né? Eu não sei, eu acho que não vai ser diplomado, porque ele está esperando a eleição suplementar, né? Mas como que vai fazer? Não sei. Não, vão arrumar um diploma para ele, é isso. Vão ter que arrumar um diploma. Ou o seguinte, ou vão rasgar mais uma vez as leis do país, né? Mas vão ter que arrumar um diploma, porque é o seguinte, olha, para tomar posse tem que ser diplomado. E aí? Ele está, olha aqui, ó, a manchete do jornal A Gazeta, está aqui, ó. Fávaro corre atrás de diploma para posse. Ou seja,
Ele fez a prova nas urnas e foi reprovado. E agora ele está correndo atrás do diploma que ele não conseguiu junto ao eleitorado. É isso. Olha, Lúcio, professor, antes do intervalo, Antero também quer falar aqui com a gente. Antero, é contigo. O diploma já foi dado. A sentença do presidente do Supremo é que vai ser usada aqui no Tribunal Regional Eleitoral como uma obrigação de dar o diploma. Eu imagino que o coletivo do TRE devia negar o diploma. Aí deixa essa bomba lá com o TSE. Aí o TSE vai negar o diploma também, porque o Supremo, através do ministro, está dando posse. E assim, muito provavelmente o Fávaro pode tomar posse na sexta-feira, se nada for feito. Até porque o Supremo agora, isolado, cada um no seu canto, cada um no seu quadrado, vai ficar difícil o Supremo se reunir para discutir a questão do Fávaro. Agora que é o maior absurdo jurídico e político depois da ditadura de 64 é reintrodução do senador biônico. Corretíssimo nessa abordagem, exatamente. É isso mesmo, tem que jogar a bomba lá pra cima. Concordaram? Concordamos. Vamos... Difícil acontecer isso, hein? Um momentinho aí. E o pior e o melhor é o seguinte, eu concordei com o Lúcio e concordei com o Antero. É isso, hein? Olha, eu agora fiquei com medo. Agora eu fiquei com medo. Será que não é uma estratégia? Agora eu fiquei com medo. O que é que tem? Dele. Não, o que é que tem por trás disso? Não tem nada. É que realmente é isso mesmo, né? E eu concordei com você e com o Antero ao mesmo tempo. Isso é raríssimo. Vamos para o intervalo, então, antes que todo mundo concorde com todo mundo. A gente já volta com a notícia de frente.